Estamos no segundo bloco do Alerj Debate, falando sobre segurança pública na Baixada Fluminense e violência local. Aqui no estúdio está o deputado Farid Abrão e o assessor parlamentar Zenóbio Fonseca. Bom, vamos voltar a falar sobre o assunto. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as ações que o senhor participou quando foi prefeito em Nilópolis, junto com o governo federal e o Ministério Público e alguns abrigos de rua. Realmente diminuiu o índice de violência no local? Marcela, diminuiu. Mas eu hoje coloco, pela experiência que a gente adquiriu como prefeito, quando nós convocamos, né, esses 3 segmentos, o Ministério Público, o governo federal e a prefeitura, nós tivemos em Brasília algumas vezes, já no governo Fernando Henrique. Ele tinha um programa muito importante, que deu sequência, depois o Lula veio e deu sequência. Infelizmente eu saí da prefeitura. Era um programa onde os prefeitos, né, dentro de uma união com esse contexto do serviço público, a gente começou a desenvolver um trabalho em nossa cidade, buscando onde estava o crime, buscando onde estava realmente a pobreza. Não é que isso você queira dar uma conotação de que o crime está na pobreza, nada disso. Como eu te falei no primeiro bloco, como vive a família. Eu acho que isso aí foi importante. Diante disso, nós começamos a levantar na cidade as pessoas, principalmente os jovens delinquentes, que viviam no dia a dia na cidade. Também demos essa ajuda importantíssima. Eu acho que com isso melhorou muito, principalmente em Nilópolis, quando eu fui prefeito. Agora, hoje, eu diria a você que poderia estar integrado nesse serviço, nesse trabalho, nesse projeto, outras secretarias, principalmente do Estado. Né? Vou dar um exemplo, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Ação Social, porque aí você teria praticamente quase todos os segmentos da vida de cada um cidadão da sua cidade. E aí você teria uma condição muito maior, você teria uma secretaria onde você poderia empregar principalmente aqueles que estão delinquindo, porque é ruim você achar que ninguém está querendo botar a mão na cabeça de ninguém, não é nada disso. Agora, que o preso precisa ser ressocializado, isso é ponto pacífico. Veja se não é uma grande vitória, uma grande conquista, quando você retira da rua um meliante e vai cumprir 8 ou 9 anos de cadeia, de prisão, onde você tem condições de dar a ele meios de que ele possa sobreviver depois que ele cumprir a sua pena com a sociedade, dele ir para a rua recuperado. Isso é uma grande conquista, isso é uma grande vitória do governo, não se iluda disso, do sistema penitenciário, isso é uma grande vitória da sociedade. Agora, o preso chega, condenado, com todo o respeito, de repente não tem uma adequação própria de um presídio que possa dar a ele condições dele amanhã voltar para a sociedade. Às vezes ele sai muito pior do que quando entrou. Eu acho que isso aí é muito mais grave. Nós que fazemos parte do Estado, nós fazemos parte do serviço público, nós temos que estar em todas as condições. Eu acho que isso aí é muito importante. Você ter uma condição de assistência ao preso, ele vai cumprir integralmente a sua pena. Ele vai cumprir. Cumpriu a pena, ali é clara. Ali é claro, você cumpriu o crime que você cometeu preso, você já cumpriu com a sociedade. Você hoje é uma pessoa livre. Agora, sair dali recuperado, muito melhor ainda. Ele vai ter a consciência de que ele tem que buscar um emprego, ou o próprio Estado vem ajudar a ele a buscar esse emprego e ter a ele, de repente, novas regras de conceito de amor, conceito de religiosidade, enfim, você dá a ele uma gama dentro de um universo que ele nunca viu. Uhum. Às vezes ele vive num habitat dele onde só se vê o roubo, o crime, o homicídio, o estupro, enfim, você tira ele daquele ambiente e vai dar a ele um ambiente saudável, um ambiente de respeito. Eu acho que isso é o caminho certo. O senhor concorda com o deputado? Eu concordo muito sobre essa fala, porque a família é a base, a gente fala que é a base da sociedade. Quando você consegue enxergar que essa família como um todo, independente da classe social onde ela fique, que essa família seja integrada à sociedade com políticas públicas, aquela criança ou aquele jovem, aquele adolescente, ele tenha acesso, o maior problema hoje é ter acesso aos serviços públicos.
E a gente observa que a sociedade hoje ela tem trabalhado a família pela falta de limite, quebra de valores. Isso influencia, impacta diretamente. Um adolescente que não consegue estudo, que não consegue se recolocar no mercado de trabalho. Eu sou professor universitário e eu vejo a dificuldade de alguns jovens chegarem à faculdade. E quando chegam com certa deficiência ou até com traumas de não conseguir um emprego. E a questão da integração que o deputado colocou muito bem, da importância de se integrar políticas públicas, onde você dê acesso, onde você mostre para esse adolescente, esse jovem, que existe sim a possibilidade dele ser inserido na sociedade, ser inserido na sociedade, e aquela pessoa que é um delinquente, que efetivamente o sistema penitenciário possa se redescobrir, porque é uma discussão que tem que ser feita, se redescobrir o sistema penitenciário, porque hoje aquilo, como o deputado colocou, acaba tornando aquela pessoa muito mais violenta ou mais traumatizada do que o crime que ele cometeu para a sociedade. Ele foi retirado da sociedade porque cometeu um delito contra a coletividade, coloca-se dentro do local que tem que se ressocializar e o Estado não dá meios para aquelas pessoas. E aí gera discussões. Nós temos na rede social a população, às vezes, irritada, porque o custo de uma pessoa dentro do sistema penitenciário é muito caro. E, às vezes, o salário mínimo que está aqui fora é menor do que o custo. Então, são paradigmas, são questões que têm que ser discutidas, têm que ser enfrentadas. Isso só se faz com política pública, efetivamente, olhando a família, olhando o local da educação, a ressocialização e essa integração do parlamento com a questão da segurança pública, como o deputado colocou. E na discussão que nós tivemos lá, eu estava participando, assessorando um deputado, lá com o secretário Beltrame, foi muito incisiva essa questão de se melhorar o aspecto social de determinados locais do Rio de Janeiro, para que essas pessoas pudessem enxergar que o Estado possa entrar, o Estado possa efetivamente promover cidadania, promover educação, para que a sociedade venha melhorar. E quando o deputado Farid Abrão coloca da experiência dele como gestor público no município de Nilópolis, onde inclusive recebeu um prêmio na questão da gestão pública, mostrando que essa integração, aonde você atua com a assistência social, você atua com o poder público, seja o Ministério Público, seja a magistratura, seja os asilos ou aquelas entidades que prestam, a entidade do terceiro setor, quando você consegue integrar isso tudo, há um ganho social. Há um ganho social, seja aquela de menor renda ou de renda mais provida da sociedade, porque a sociedade acaba se integrando. E eu acho que isso avança, ganhamos todos nós que precisamos. Hoje, a paz, esse sentimento de segurança pública passa pela família. Quando você vai para um supermercado e você não sabe se seu filho volta porque foi assaltado, às vezes por um pequeno furto. Isso tudo porque fruto de valores que foram destruídos pelo atual sistema que nós vivemos hoje. O senhor acredita que deve haver uma reforma no sistema penitenciário do país? Olha, pode, não sei se uma reforma geral, mas que alguma coisa tem que ser revista, eu não tenho dúvida. Primeiro, a seleção daqueles que foram condenados. Acho que tem que ter uma seleção muito própria, você não pode misturar, de repente, um delito de furto com elementos de alta periculosidade, que assaltou, que matou, que estuprou. Eu acho que aí tem que ter uma diferença, inclusive também na área social. Cada um de onde você veio, o que você praticou, e pessoas, qualificadas para isso. Nós temos que ter pessoas qualificadas e que tenham um critério de bom senso, porque a lei é bom senso, é equilíbrio. Quer dizer, você não vai criar uma lei onde você vai favorecer um determinado grupo e o outro não. Então você tem que ter um equilíbrio. E aí não é diferente. Eu acho que você tem que ter pessoas qualificadas para que possam receber esses presos e dar a ele uma conotação. Agora, também é necessário que você tenha dentro do sistema penitenciário meios para tal. Eu acho que aí você já começa a dar um passo muito importante. E volto a dizer, não quero ser chato. Vamos ver como vive a família daqueles que cometeram seus delitos e vamos buscar a solução para eles. Outro problema que eu reputo da maior importância, tem muito a ver com a violência, segurança, é o jovem e o jovem adolescente e o juvenil delinquente. Isso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990, que, no meu modo de entender, tem que ser revisto. Não é porque vamos diminuir a maioridade. Isso aí eu não discuto. Isso aí é um tema altamente importante, onde você vai julgar e vai decidir sobre a vida, principalmente da criança. Isso é um tema que tem que ser muito debatido, muito apurado, até você chegar a um porto seguro. Agora, eu digo o seguinte, às vezes, o jovem delinquente,
ele comete lá uma infração e ele, o 3 máximo anos, que ele 3 responde anos apenas. são 3 anos. Eu acho que você poderia aperfeiçoar esse atendimento dele enquanto ele ficar interno e, de repente, 5 anos, 10 anos, em condições. E depois uma análise sobre o comportamento dele, não só no momento em que você está convivendo com ele. Ele tem que estar sendo fiscalizado 24 horas. Ele pode, na tua frente ali, ser maravilhoso, mas, de repente, começa a criar baderna dentro do próprio ambiente que está vivendo, e isso traz um aspecto muito negativo. Eu acho que se você fizer um programa sério, botar as pessoas certas, eu acho que a gente tem uma solução. Não vejo, minha querida Marcela, não vejo de outra maneira que a gente possa reduzir o índice de criminalidade no Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro, se não for por esse caminho social. O senhor falou muito sobre a questão da família, né? A importância de atender bem essa família. Fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho caminhado de madrugada com o trabalho social na qual eu participo como voluntário, com moradores de ruas e alguns jovens delinquentes que têm ficado à noite na rua. E a gente observa que a ausência no pai, da mãe, porque passou por processo de violência ou por dificuldade porque trabalha o dia inteiro e abandonou essa criança que acabou sendo cooptada pelo tráfico, né, participando de trabalhos, deveriam estar no colégio. Então a gente observa o seguinte, que existe uma falência de algumas instituições públicas sob o ponto de vista da educação, da inserção dentro dos programas sociais. Essa criança fica na rua e ela é captada pelo sistema. Então eu acho que colocando essa criança dentro do colégio, dando cidadania e também ajudando com a questão das creches escolares, é muito importante que se façam creches públicas. O senhor, inclusive, apresentou algumas sugestões no próprio orçamento do Estado para criar creches públicas na Baixada Fluminense. Por quê? Porque a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar e, às vezes, sobrecarrega a mãe. Lógico. Então, a solução E a está educação, na educação, a educação, né? sem dúvida alguma. Uhum. Lá na nossa cidade, nós, além de reformarmos todas as escolas, criando mais sala de aula, refeitório e área de debate, nós fizemos escola de 3 andares. Para Nilópolis foi uma novidade. Outra coisa que eu também acho importante, que a gente tem que abordar, é o aspecto da criança de um modo geral. Tem outro pensamento que é importante, que você criando escola, você fecha a prisão. Então você acha que a educação é outro ponto primordial para que você possa diminuir essa avalanche. E cada dia que passa, Marcela, o índice de criminalidade aumenta. E você vê a polícia trabalhando. Será que é só prender, como nós falamos no início? É só fazer a polícia investigativa? Eu acho que o problema não está aí, não. O problema é mais profundo. Então ainda tem muita coisa aí para fazer em relação a isso. Lógico. Muito obrigada, nosso tempo acabou. Muito obrigada por participar. Passamos do tempo. Voltem sempre, Ótimo. sejam Vamos sempre procurar outro tema, bem-vindos Marcela. aqui, com certeza. Tá e o Alerj Debate fica por aqui. E para assistir novamente este programa, basta acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.